Ok, então deixa-me voltar aqui para concluir esse último ponto, falando um pouco sobre o método histórico-gramatical. Você já pode perceber que no próprio nome desse método, ele leva em conta a sua história, portanto, seu autor, seu contexto, seu destinatário, e leva em conta o texto. Então, essas duas coisas são muito importantes. Nós herdamos um conjunto de revelação que é chamado de Sagrada Escritura. É dito que ela foi inspirada por Deus. É dito que ela contém a revelação de Deus. Então, nós compreendemos o valor da Bíblia enquanto Sagrada Escritura. Portanto, a Bíblia não é um documento que deve ser submetido nos mesmos critérios, nos mesmos níveis que qualquer livro comum. Por quê? Porque esse livro, apesar de fazer uso de pessoas, ela não tem sua origem última nas pessoas, mas no próprio Deus, que providenciou que o seu conhecimento fosse revelado a pessoas, fosse registrado por pessoas e preservado por pessoas. Mas do começo ao fim nós cremos que há uma presença divina em todas essas etapas. Mas ainda não negamos que há um aspecto histórico e há um aspecto escriturístico. Agora, sobre o aspecto histórico, brevemente, é bom mencionar que há uma coisa que no meio acadêmico, quando vão se estudar os registros das culturas antigas, eles falam muito mais sobre historiografia do que sobre história. História é aquilo que realmente aconteceu. Historiografia é o registro da história na perspectiva de um determinado povo. Então, se você tem um registro, e existe registro de povos antigos, de vários povos da antiguidade que são preservados até hoje. Tem um conjunto de cartas que são muito importantes na arqueologia moderna, que foram descobertas em Amarna. Existe também objetos, tabuinhas, cerâmicas que foram descobertos na região da Babilônia. Então, tem as pirâmides do Egito. Em Israel, várias escavações forneceram muitos objetos antigos, por exemplo, os documentos de Qumran, né? Aquelas cópias de livros bíblicos que são as cópias mais antigas, os registros mais antigos que nós temos. Então, quando os historiadores, e os acadêmicos, os críticos vão falar, então eles não tratam esses registros como história, como se de fato aconteceu dessa maneira, mas como o registro da história na perspectiva daquele povo. Então eles vão tratar a Bíblia como sendo a versão de Israel da história. Então Israel conta a sua própria história, introduz o seu próprio Deus, e assim nós temos uma historiografia ao lado de outras historiografias dos outros povos. Então isso realmente é algo que nós precisamos desde o começo rejeitar. Por quê? Primeiro, não há nenhuma razão para rejeitar até mesmo registro de outros povos. Quanto mais os registros produzidos em Israel debaixo da iluminação e da inspiração de Deus por meio do seu Espírito Santo. Então nós tratamos a Bíblia como história. Agora, nós também entendemos que o registro da história não é um registro de tudo que aconteceu, hein? Nunca, não é possível você registrar tudo o que aconteceu, mas você sempre registra aquilo que melhor contribui para a mensagem que você quer transmitir. Aconteceu um acontecimento qualquer aqui, e nesse evento, nesse acontecimento, morreram 5 pessoas. O foco da minha notícia a ser dada é a morte das 5 pessoas. Então eu vou narrar o acontecimento com vistas a contar a morte dessas 5 pessoas. Então, eu tenho um evento real, histórico, eu conto esse evento
como ele aconteceu em verdade, eu não estou nem inventando ele, nem estou criando nada nele para acrescentar, apenas eu estou dirigindo esse acontecimento para falar mais aos meus leitores ou espectadores, seja lá quem for, com vistas a contar o drama da morte dessas 5 pessoas. Então, uma história, ela pode ser contada priorizando certos aspectos do acontecimento com vistas a uma mensagem específica. Nesse sentido, a Bíblia, ela contém uma história da salvação. A Bíblia não simplesmente quer contar a história de Israel. A Bíblia não simplesmente ignorou os outros povos e registra somente a história de Israel, aleatoriamente. Não. Antes de contar a história de Israel, a Bíblia é o registro da história de Deus atuando no mundo. A história de Deus criando o mundo, preservando o mundo, condenando o mundo rebelde, providenciando salvação do mundo e estabelecendo essa salvação em um povo, Israel. E agora a Bíblia conta como essa história da salvação ela foi codificada em Israel por meio da lei, da revelação, de tudo que está escrito desde o princípio, e também por meio dos eventos que estavam acontecendo em um povo, os eventos que estavam acontecendo, os ensinos que foram dados, que refletem a vida dentro dessa história da salvação. Então veja como a Bíblia é muito especial para ser reduzida a um livro de filosofia, de história antiga e ser submetida aos mesmos critérios críticos que a academia está aplicando a outros livros. Então não precisamos rejeitar o trabalho que está sendo feito em nível geral, no nível da crítica aos materiais que estão recebendo essa avaliação, e nem mesmo precisamos ignorar completamente que a própria Bíblia seja submetida à avaliação crítica. Agora, de um lado, nós não podemos reduzir a Bíblia ao nível dos mesmos livros que estão recebendo análise crítica, como também não podemos desprezar que a Bíblia ela tem um caráter intrínseco especial, porque ela é uma escritura divina, e ela conta a história de um modo não convencional, porque as historiografias, ou mesmo as histórias contadas pelos povos, elas tinham o seu próprio viés, contados por aqueles que estavam registrando a história. A Bíblia ela é recebida, ela não é somente registro do que está acontecendo, mas ela é uma escritura recebida, porque ela não somente registra eventos históricos, mas ela registra eventos históricos no contexto da revelação, no contexto da história da salvação. Então nós precisamos manter alguns pressupostos. Pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, pressuposto de que os eventos históricos narrados na Bíblia, quando reivindicam serem verdadeiros, devem ser recebidos como verdadeiros. Devemos considerar a intenção do autor, tanto o autor humano, que escolheu palavras e frases para comunicar um pensamento. Ele se esforçou para ser compreensível por aqueles que leriam o texto, e considerando o autor interior, o Espírito Santo, que está usando homens, usando as suas próprias capacidades e habilidades, sem desprezar os limites de cada um e as qualidades de cada um, para que, então, a verdade seja transmitida nas palavras daquele autor humano, de modo compreensivo e fiel, tá? Ainda, devemos entender que, geralmente, a Bíblia possui uma mensagem clara e compreensiva. A gente pode ter algumas partes da Bíblia de difícil interpretação,
por várias razões. Primeiro, porque como pecador, minha mente corrompida não me dá condição de entender completamente e corretamente tudo que a Bíblia diz. Segundo, nós estamos tão distante no tempo em que a Bíblia foi escrita que a linguagem, cultura, contextos, acontecimentos possuem características que não fazem parte mais da nossa época. Então, a nossa compreensão dessas coisas se torna bastante difícil. E ainda podemos reconhecer que há estrutura de frase que não são convencionais aos padrões modernos. Então, muitas vezes, palavras pouco conhecidas, estruturas que muitas vezes não são mais usuais nem mesmo para a língua, para o hebraico moderno, que tem pouco mesmo de hebraico, tem muito mais de aramaico e de árabe do que propriamente de hebraico, mas não são convencionais para hoje. Também podemos pensar que Deus ele inspirou autores sagrados que transmitiram as verdades de Deus oralmente, e em algum momento essas verdades foram escritas, e como isso faz muito tempo, o texto em que foi escrito a Bíblia precisou ser copiado de novo. Em tempos mais antigos, em Israel, era mais comum o uso dos pergaminhos, do material de couro, né? E posteriormente, então, é usado o papiro, que é mais próximo do nosso papel. Até a época da imprensa, de Gutenberg, quando o maquinário desenvolveu as primeiras cópias impressas e não mais manuscritas. Então, nesse processo, por mais meticuloso, cuidadoso que os judeus tenham sido e foram, saibam que ao final de cada livro do Antigo Testamento existe umas anotações onde os judeus contavam o número de palavras, número de letras, registravam a palavra que estava no centro do livro, então no número de palavras, qual aquela que ocupava a posição central. Então várias anotações. Essas anotações que eram contadas após a escrita daquele livro, a cópia, a reprodução daquele livro, ajudava a verificar se existia diferenças dessa cópia para a anterior. Então, esse trabalho cuidadoso, meticuloso, ajudava a manter realmente as cópias da Bíblia muito próximas uma das outras. A gente não pode dizer absolutamente iguais, como a gente tem na imprensa, porque na imprensa você realmente tem uma cópia exatamente igual a outra. Na época da manuscrita, não era possível isso. Então, pequenos erros de grafia. É verdade que, às vezes, dependendo do local, uma cópia podia sofrer erros até intencionais, por causa dos objetivos, dos propósitos de determinados grupos. Pense, por exemplo... desculpa, eu me engasguei aqui. Por exemplo, os samaritanos, que eram um grupo dissidente de Israel, né? Os samaritanos foram formados a partir do remanescente que ficaram em Samaria, depois que Samaria foi levado cativo pelo Reino do Norte. E o remanescente que ficou acabou se misturando com o resto de pessoas que vieram de outras nações para habitar ali. Então gerou uma nova raça de samaritanos que os judeus não estavam bem. Então, os samaritanos, com o passar do tempo, possivelmente desenvolveram uma literatura ajustada ao seu próprio contexto. Então, os samaritanos não iam para Jerusalém, mas usavam Monte Gerizim, Monte Baal, onde Josué levou o povo lá para fazer a renovação da aliança. Então, veja que os samaritanos, possivelmente, eles adaptaram a literatura e modificaram as palavras, onde, por exemplo, estava Jerusalém, mudou para Monte Gerizim, Monte Baal. Gaal, né? Se não me engano. Então, veja que houve mudança intencional. Aquele grupo precisava mudar as palavras para ajustar a escritura ao seu próprio contexto, tá certo? Mas, geralmente falando, o
o texto hebraico que ficou preservado na tradição maçorética que gerou o texto que nós usamos até hoje. Esse texto ele é bem preservado, bem preservado. E com estudo e comparação é possível verificar as diferenças que existem nele, que geralmente não são diferenças tão acentuadas assim. Existem poucas diferenças, poucas modificações que realmente causam mais trabalho. Então, por causa disso, também nós reconhecemos a importância do nosso esforço hoje no estudo da Escritura, na interpretação da Escritura. Precisamos recorrer àquele que é o autor interno, por meio da oração, do temor, mas também precisamos recorrer ao estudo, à análise cuidadosa, por reconhecer que a Escritura foi iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, mas registrada por homens que colocaram ali também as palavras que eles melhor pensaram transmitir aquilo que eles tinham na mente. Tá certo? Então, devemos combinar esses dois aspectos, da oração e do estudo. Então, vocês talvez se lembrem daquela frase, né? Orare et labutare. Né? Devemos orar, mas labutar sobre o texto. Por isso que pastores reformados recebem uma boa formação no seminário, principalmente nas línguas originais grega e hebraica, para que eles tenham condições de não ficar completamente dependentes de traduções modernas, que têm seus problemas, mas eles poderem preparar o seu sermão a partir do próprio texto original, preparando uma boa tradução sua a partir dos documentos originais. Ok? Então, só para finalizar aqui rapidinho, então, o método crítico despreza a Bíblia enquanto palavra de Deus e quer reduzir a Bíblia ao tratamento dado aos demais livros seculares. Então, devemos, por causa disso, rejeitar o método crítico, não em razão de eles examinarem e estudarem a Bíblia, porque isso a gente também faz, todo pastor tem que preparar o seu sermão, ele faz isso. Devemos ter cuidado com o método alegórico, porque de um lado reconhecemos que há alegorias e símbolos na Bíblia, mas isso é diferente de, na hora de interpretar, eu pegar o significado que está no texto, porque já tem um significado na intenção do autor, nas palavras que foram empregadas e no registro dos acontecimentos, e então eu desprezo tudo isso porque eu quero enfatizar o aspecto simbólico que aquilo pode ter. Isso é muito perigoso e está levando muitas igrejas a se afastarem das verdades da palavra de Deus. Também devemos ter cuidado com a nova hermenêutica, que submete a Bíblia à cultura. Então, embora ainda está olhando para a Bíblia como palavra de Deus, porém, está reinterpretando a Bíblia não de acordo com o que a igreja tem confessado ao longo do tempo, mas com base nas exigências do tempo moderno. E devemos considerar bem o método que tem sido usado pela igreja desde o princípio, não apenas na reforma. Já bem no princípio, existia escolas que interpretavam a Bíblia mais alegoricamente, e aquelas que interpretavam a Bíblia mais historicamente. Então devemos considerar esses dois fatores, a história da Bíblia, mas também a sua herança. O que nós temos na mão hoje é um texto. Então, o seu conteúdo, com sua história, com as mensagens que refletem a intenção do autor humano e do autor do Espírito Santo como o inspirador que está por trás, e também o registro humano que nos permite analisar cuidadosamente para que nós possamos, então, chegar a um entendimento razoável de acordo com aquilo que a igreja mesmo já tem feito ao longo do tempo.